Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Dê um like e inscreva-se no canal. Escrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia, certo? Então inscreva-se no canal. Juntos nós somos mais fortes, certo? Olha bem, o desespero dos bolsonaristas já ultrapassou assim os limites, porque é vergonhoso o que esse pessoal faz. Inclusive aquela deputada, tal de Carla Zambelli. Parece que essa Carla Zambelli é como a ministra do Supremo Tribunal Federal, a Carmen Lúcia, falou. É um pouco de falta de inteligência. Ela não falou nesses termos, ela falou de uma outra forma. Inclusive, o ministro Alexandre de Moraes até rebateu dizendo que não era isso, era mesmo burrice. Mas eu não vou por esse caminho. Agora, não dá para saber aonde esse pessoal quer chegar, porque eles já tentaram dar o golpe de Estado. Não conseguiram. Cometeram um crime a dar com pau. Porque o que esse pessoal cometeu o crime, inclusive a Carla Zambelli, já foi até denunciada pelo Supremo Tribunal Federal. Agora só está esperando o julgamento do processo. E ontem, inclusive, ela já foi condenada em outro processo que tem que pagar uma multa. Quer dizer, e também não foi condenada nem nada naquele processo do jornalista negro que ela correu atrás com a arma em punho. Quer dizer, a Carla Zambelli, ela comete crime assim, eu acho que ela não pensa. Ou eles acreditavam piamente que o Bolsonaro iria ganhar as eleições. Por isso que eles cometiam crime. Porque eles pensavam da seguinte forma: bom, o Bolsonaro vai ganhar as eleições, então podemos cometer crime porque nós não vamos ser julgados, porque isso o Bolsonaro resolve. Porque aí o Bolsonaro tinha colocado uma série de capanga deles, inclusive no Ministério Público. Porque o procurador-geral da República, o tal de Aras, todos os processos que tinha o nome ou de bolsonarista, ou da família do Bolsonaro, ou do Bolsonaro, ele sentava em cima e depois arquivava, como ele fez com aquele processo do Flávio Bolsonaro sobre as rachadinhas. Eu acho que, inclusive, deveria ter uma investigação sobre isso. Agora, esse pessoal, eles estão acostumados a cometer crime e nada acontecer. Só que agora tem algumas coisas, lógico que eu não vou até generalizar, tem algumas coisas que eles estão sendo julgados. Muitos deles são até absolvidos. O caso do Moro, no Superior Tribunal Eleitoral. Foi uma vergonha, todos nós sabemos que aquilo ali cheira manipulação. Mas sabe como é que é? A justiça é assim e a população, inclusive, é descrente com ela. Agora, o caso da deputada Carla Zambelli, ela extrapola. Por exemplo, agora mesmo ela colocou no Twitter dizendo o seguinte, ela pedindo para o bilionário, aquele Elon Musk, lá, dono do X,
antigo Twitter, de que olhasse novamente para o Brasil. Ela está pedindo para ele olhar para o Brasil. A Carla Zambelli e o hacker Walter Delgatti Neto viraram réu na última terça-feira de 21 por decisão unânime da primeira vara do Supremo Tribunal Federal, no caso da invasão do sistema do Poder Judiciário. Agora, olha o que ela diz no Twitter. Isso são palavras da Carla Zambelli. Abre aspas. Você, Bush, iniciou uma revolução contra o mal no Brasil, mas depois que parou de tuitar, todos os processos recomeçaram, fecha aspas. Acrescentou a bolsonarista Carla Zambelli nessa sexta-feira em postagem ao Twitter, que hoje é X. Agora, os dois réus no processo, a Carla Zambelli e o Walter Delgatti, no processo eles responderão pelo crime de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica, que somam e podem chegar a 6 anos de reclusão, de cadeia. 6 anos de cadeia. E além de uma multa, que a multa pode ser grandinha. Agora, a denúncia foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República em abril, em uma investigação ao sistema do Conselho Nacional de Justiça em janeiro de 2023. Agora, o hacker, o Walter Delgatti, ele inseriu dados falsos, como um mandato de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, assinado pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. E, posteriormente, Delgatti confessou a ação e afirmou ter recebido R$40 mil da Carla Zambelli para fazer esse tipo de trabalho. Agora, a defesa da deputada nega. E lógico que eles têm que negar realmente. Porque tem um ditado que diz assim: réu confesso não tem defesa. Ele é réu confesso. Agora, a Carla Zambelli, ela está meia desesperada. Por quê? Porque o Bolsonaro não foi eleito. Aí, depois das eleições, eles organizaram um golpe de Estado e tentaram colocar no golpe de Estado as Forças Armadas. Apesar que muitos tenentes, coronel do Exército, da Marinha, generais, aderiram ao Bolsonaro. Agora, a maioria, inclusive que também era bolsonarista, se negou a participar do golpe de Estado. E, inclusive, eles deram depoimento na Polícia Federal e falaram que realmente o Bolsonaro estava organizando e querendo dar um golpe de Estado na nossa democracia, inclusive para tirar fora o presidente Lula, que tinha vencido as eleições democraticamente. Agora, esse pessoal, todos esses bolsonaristas, o caso da Carla Zambelli, por exemplo, parece que eles estão vivendo em outro mundo. Porque o objetivo deles, qual é? Eles têm um objetivo. E o objetivo deles é realmente dar o golpe de Estado. Porque eles querem porque querem.
Inclusive, eles têm gente em todas as repartições, tanto estadual, municipal como federal. Tem gente infiltrada, tem juízes, promotores, desembargadores, o caso daquela TRF4, tem aqueles da Lava Jato da 13ª Vara, quer dizer, eles têm infiltrado na Polícia Federal, Polícia Rodoviária, em todos os lugares eles têm infiltrado bolsonarista, que estão loucos para dar um golpe de Estado na nossa democracia, para implantar no Brasil a ditadura militar, porque é isso que eles querem. Eles querem a ditadura militar. Só que ditadura militar nós já tivemos e não queremos. Agora, a Carla Zambelli apelar para o tal de Elon Musk é uma vergonha isso. É vergonhoso. Será que ela não tem vergonha de fazer esse tipo de postagem? Bom, não deve ter, né? Porque, inclusive, o Ministério Público denunciou um monte deles aí que fazem fake news, eles mentem, inclusive deputados e senadores. O caso daquele Carlos Bolsonaro, da Carla Zambelli, tem um monte deles. É que é tantos, não dá para lembrar o nome de todos, mas tem um monte. E eles todos, o objetivo deles é dar o golpe de Estado. Agora, eles estão frustrados, a frustração deles é muito grande, porque a gente vê, por exemplo, na Câmara dos Deputados, quando eles vão falar alguma coisa, eles falam assim, querendo estraçalhar as pessoas. Porque uma que eles não respeitam as pessoas. Bolsonarista não respeita, inclusive os parlamentares. Parlamentares não respeitam. E tem um bando deles, mas tem um bando. E eles não estão nem aí. Eles não respeitam ninguém. Inclusive teve lá o Haddad outro dia e um tal de Felipe Barros, do PL, só pode ser do PL. Falou tanta mentira, que o Haddad teve que pegar no pé dele. O Haddad pegou no pé dele. Por quê? Porque estava falando mentira e usando, inclusive, os canais da TV Câmara para propagar as mentiras deles. E eles são assim. Eles ainda não aceitaram a derrota que eles tiveram nas eleições de 2022. Eles ainda não aceitaram. E por isso que eles ficam agindo dessa forma, como a Carla Zambelli. E tem outra, a Carla Zambelli sabe o que vai acontecer com ela. Ela está meio desesperada, está pedindo a tudo quanto é santo para salvar ela. Mas se não tiver conchavo, como teve, parece, outro dia aí, inclusive no Rio de Janeiro, no Tribunal Regional Eleitoral também do Rio de Janeiro e no Tribunal Regional também Eleitoral do Paraná e também no Superior Tribunal Federal Eleitoral, se não tiver nenhum conchavo, ela vai ser condenada.
ela vai ser condenada. E eu estou achando, inclusive, que ela vai ser a primeira dos bolsonaristas que faziam parte da cúpula junto com o Bolsonaro, que vai ser condenada. Eu acho que ela vai puxar a fila de bolsonaristas que cometeram crime. E se a gente for analisar por esse prisma, vai ver que são muitos. São muitos. E não é só deputados, não. Deputados tem bastante. Tem senadores também. Tem inclusive um senador bolsonarista que ele sempre chega bêbado lá na Câmara. Outro dia deu até vexame, que inclusive ele foi denunciado pelo tenente-coronel Mauro Cid. Ele foi denunciado. E o tenente-coronel Mauro Cid foi bem claro, que falou assim, olha, quem incitava e falava para o Bolsonaro, para o presidente Bolsonaro, que tinha que dar um golpe, era esse senador, Magno Malta. E esse senador também vai chegar a vez dele. Quer dizer, isso se não tiver conchavo, que parece que está tendo uns conchavos, tanto no Senado como na Câmara e também no Supremo Tribunal Federal. Como a gente sempre espera que isso aconteça, então a gente fica assim pisando em ovos. Porque nós gostaríamos que a justiça agisse com justiça realmente. Mas sabe como é que é? Num partido pseudo-democrático, porque nós não estamos assim numa democracia, tanto não estamos assim numa democracia que acontece muitas irregularidades. Exemplo, se nós realmente estivéssemos numa democracia, o Bolsonaro já estaria na cadeia. O Flávio Bolsonaro, filho dele, também já estaria. O Carlos Bolsonaro também já estaria. A Carla Zambelli também já estaria na cadeia. E muitos outros, inclusive o Magno Malta, senador. Agora, esse Felipe Barros, por exemplo, agora é engraçado que todos esses parlamentares são do PL. São todos do PL. Eu não entendo por que o PL tem tanto bandido. Porque é bandidagem. É bandidagem. E foram justamente esses bandidos que organizaram aqueles bolsonaristas, inclusive, para fazer aquele ato de terror no dia 8 de janeiro, que eles detonaram o patrimônio público, cultural e artístico do Brasil. Eles detonaram, acabaram. Inclusive com telas de artista, de Janeira, escultura do Bruno Jorge, Vitor Brecheret e um monte deles. Eles acabaram com tudo. Agora, o objetivo deles não era só isso, porque o Bolsonaro, quando organizou, falou, esse é o início. Agora o fim vai ficar comigo, que era justamente dar o golpe de Estado e implantar uma ditadura militar fascista no Brasil. Era esse o objetivo do Bolsonaro. Implantar uma ditadura militar. Só que ele esqueceu que nós já tivemos e passamos por uma e sabemos o que é uma ditadura militar. Uma ditadura militar fascista, nós sabemos como é. Porque nós sentimos na carne o que é a ditadura militar fascista. Nós sabemos, sentimos.
Então, ditadura militar fascista no Brasil, nunca mais. Vou até repetir, ditadura fascista militar no Brasil, nunca mais. Certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que estão loucos para dar um golpe de Estado e implantar uma ditadura no Brasil, certo? Então inscreva-se no canal. Juntos nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.